quando partiu do Egito em busca da sua liberdade, ficou encurralado em determinado momento do percurso. Sem ter como prosseguir, se viu diante do seguinte cenário. De um lado, o exército dos egípcios o ameaçava matar e se aproximava cada vez mais. Do outro, a imensidão do Mar Vermelho não deixava que ele avançasse. E agora? Moisés, como líder daquele povo, foi falar com Deus e ouviu a seguinte resposta: Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas como? Entrando nas águas pela fé. Meu irmão, você está diante de alguma situação que o deixa sem saída, sem escape, sem caminho, sem esperança? Olha, mesmo diante das impossibilidades, você precisa continuar a sua jornada rompendo em fé. Se Deus te deu uma direção, dê o primeiro passo. Deus dará uma solução mesmo que o seu raciocínio humano não tenha encontrado uma forma de você avançar. Deus sempre trabalhará em parceria conosco. Nós precisamos cooperar para que Ele realize o impossível em nossas vidas. Ah, então Deus precisa de ajuda? Sim, mas não do nosso braço humano. É da firmeza da nossa fé e da disposição em fazer o que Ele nos pede. Marchar não significa fazer as coisas por impulso. Significa seguir adiante com a nossa crença sem dar crédito ao desânimo ou aos obstáculos, sem olhar para trás e indo sempre na direção das promessas de Deus. A marcha pressupõe um ritmo, uma constância, e é assim que Deus espera que nós nos comportemos quando temos um objetivo. Então não perca tempo no caminho com reclamações, questionamento, dúvidas. Se você marchar confiante naquilo que Deus te garantiu, você terá a certeza de que o impossível vai se tornar possível e você vai chegar à terra prometida. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Graças a Deus, né? Muito bem, olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, querido e amado povo de Deus. A partir de agora, né, com muita alegria, com muita felicidade, estamos mais uma vez iniciando a nossa programação Um Novo Caminhar, né? Programa que tem como propósito e objetivo único e exclusivo estar levando para você a bênção do nosso Deus através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, né? Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, que aonde você estiver, Deus possa estar te abraçando, Deus possa estar contigo, ajudando você nesta causa que talvez está aí difícil de resolver, que Deus possa estar contigo e, pela fé, acredite que Deus está aí cooperando para que você possa vencer a sua luta, para que você possa vencer a sua batalha. A nossa esperança está sempre em Jesus Cristo. Por isso, meu amado irmão, que você possa hoje acreditar e ter a certeza de que se você não duvidar, mas crer no seu coração, Deus tem uma bênção, Deus tem algo a resolver daquilo que está impossível para o seu coração, tá bom? Graças a Deus. Seja bem-vindo então, meu querido, seja bem-vinda, minha querida, que Deus possa abençoar você, obrigado por estar aí abrindo as portas da sua casa,
Obrigado por estar abrindo as portas do seu lar, para que a gente possa entrar e junto com vocês estarmos cultuando ao nosso Deus. É uma alegria imensa, mais uma vez, estar contando com a audiência de todos vocês, né? E hoje, mais uma vez, quem vos saúda nessa doce e santa paz de Cristo é o teu irmão Dalmo José, como sempre fazendo aquele nosso convite para você permanecer conosco, porque lá no finalzinho do programa vamos estar orando e com certeza vamos estar apresentando as nossas vidas nas mãos do Senhor, crendo que Ele tem todo o poder, sabendo que Ele tem todo o poder para estar nos abençoando. Portanto, a partir de agora, nós estamos juntos glorificando a Deus e para todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, levando a mensagem e a palavra de Deus, está no ar a programação Um Novo Caminhar. E vamos começar orando, vamos buscar a presença do Pai. Eu quero começar a programação buscando a presença de Deus e crendo que Ele tem uma resposta aos nossos corações. E você que está nos acompanhando, você que está aí online em tempo real conosco, ore comigo. Você que está acompanhando posteriormente, que Deus possa também te abençoar e ore também, crendo que em qualquer momento e a todo instante, Deus está com as mãos estendidas para nos abençoar. Oremos ao nosso Deus. Momento de oração. Santo Deus e eterno e bendito Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez, eu venho diante da Tua santa presença, te exaltar, glorificar, Senhor, o Teu nome e agradecer, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos oferece de estarmos aqui, falando do Teu amor, falando da Tua obra, falando, Senhor, da Tua palavra, exaltando ao Senhor que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pedindo, Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia jamais deixe, conforme Tua promessa, de nos alcançar, meu Pai, no nosso dia a dia. Eu sei, ó Pai, que as lutas são grandes, eu sei, Pai, que nós passamos por provações, eu sei, ó Deus, que nós estamos sujeitos às intempéries desta vida aqui na terra, mas eu também acredito e sei, meu Pai, que a Tua palavra, palavra de graça, palavra verdadeira, palavra de promessa, está sempre pronta, Senhor, a nos reavivar, a nos reanimar, a nos dar novamente aquela força que nós precisamos para continuar nossa caminhada e a nossa jornada, mesmo sabendo, meu Pai, que muitas vezes as lutas parecem impossíveis de ser vencidas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, venha abençoar, Senhor, a minha vida, venha abençoar, meu Pai, as nossas petições, que aquilo, Pai, que temos colocados diante do Teu altar, diante do Teu nome, o Senhor possa, por Tua graça e misericórdia, estar ouvindo e respondendo, Deus. Olha por minha casa, olha por minha esposa, olha por meus filhos, o Mateus, o Daniel, a Caroline. Olha, meu Pai, por todos aqueles que estão agora ouvindo e acompanhando a nossa programação, aqueles que vão estar acompanhando posteriormente. Meu Deus, olha por este homem, por esta mulher, por este jovem, por esta criança, por este adolescente, por este homem, Senhor, e esta mulher que agora está orando e apresentando as suas petições. Eu não sei o que eles estão pedindo, Pai, mas o Senhor é onisciente e tem todo o conhecimento. O Senhor, meu Pai, consegue entrar na divisa do corpo, da alma, do espírito. O Senhor consegue entrar dentro dos nossos corações e mesmo antes de pedirmos, o Senhor sabe o que nós estamos solicitando e qual é a nossa necessidade. Abre as portas do céu agora, Pai. Venha ao encontro dessa vida. Venha saciar a sede espiritual, a fome espiritual que essa pessoa está sentindo. Venha, Senhor, ouvir as orações que esta vida tem oferecido e entregue, Senhor, ao Senhor dos céus. Aleluia! Confiando, Senhor, em Tua resposta, mas está vendo, meu Deus, que até agora a resposta ainda não chegou. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora e tudo é conhecido, Senhor, de Ti. Por isso, venha, Senhor, ao nosso encontro. Venha nos abençoar, que esta noite seja a noite, Senhor, da nossa vitória, que esta noite, meu Pai, seja a noite da nossa conquista, seja a noite que nós podemos dobrar nossos joelhos, não apenas para pedir, mas essencialmente para agradecer a graça alcançada. Tudo isso, meu Pai, eu peço em nome de Jesus,
não apenas em meu favor, mas em favor de toda a audiência que vai estar acompanhando e ouvindo a nossa programação. Abençoa, Senhor, o programa de hoje, os louvores, a mensagem, que tudo seja para te exaltar, que tudo seja para te glorificar. E que em nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor possa ser exaltado e receba então, ó Pai, o nosso agradecimento desde hoje para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Um novo caminhar. Aleluia, né? Glória a Deus, né? Muito bem, meus amados, vamos aí continuando então com a nossa programação Um Novo Caminhar, né? Programa que tem levado a palavra de Deus, que tem levado o louvor até ao seu encontro, e Deus com certeza tem respondido, Deus tem abençoado, né? E nós estamos também, amados irmãos, em nosso propósito de estar aqui sempre orando em favor de todos os nossos irmãos, de todas as nossas irmãs, independente da sua ideologia, da sua religião, a igreja ao qual você congrega, não importa a sua denominação, não importa a sua ideologia política, não importa a sua vida particular. O que importa para nós é a minha, é a sua, é a nossa vida espiritual, porque um dia diz a Bíblia Sagrada, essa mesma Bíblia que você tem aí na sua casa, que você pode ler, a Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar, e todo joelho inclui o meu e também o seu, irmão, o meu e também o seu, irmã. Todo joelho vai se dobrar e vai confessar, querendo ou não, que Jesus Cristo é o Senhor. E todos nós vamos ter que prestar contas ao nosso Deus das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas palavras, de tudo aquilo que nós pronunciamos ou ocultamos em fazer. Podemos ocultar, sim, de nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, mas para Deus tudo está patente, tudo está aberto e claro aos olhos daquele que tem seus olhos como chama de fogo e que visualiza, que enxerga a tudo e a todos, por mais oculto que nós possamos achar que estamos realizando ou fazendo. E nós vamos ter que estar aí prestando contas, vamos ter que estar aí nos justificando diante de Deus. Então a pergunta que eu quero nesse comecinho de programa hoje é fazer a mim e também a você, como tem sido a nossa atitude, como tem sido as nossas palavras, como tem sido a nossa vida diante de Deus. Estamos em verdade ou estamos em mentira? Estamos falsificando, estamos vivendo uma vida desregrada e achando que estamos agradando ao nosso Deus? Estamos trocando a nossa vida espiritual por coisas materiais, por coisas do mundo, por coisas passageiras, por coisas que anunciam apenas uma alegria momentânea, e estamos deixando de adorar ao Senhor? Irmãos, é esta então a nossa reflexão no comecinho do programa, para que a gente possa nos colocar diante de Deus, né? E questionar a nossa vida espiritual. Se Jesus voltasse agora, neste momento, nós estamos preparados para segui-lo? Estamos prontos para encontrar com o Senhor nos ares? Ou vamos ter que primeiro pentear nosso cabelo, trocar nossas roupas, lavar nossas vestes, purificar as palavras que não são tão santas assim até o momento? Como está a nossa vida? Como nós estamos? Se Jesus voltar agora, neste instante,
Você sobe ou você fica? Pense nisso. Pense com muito carinho. E isto não significa religiosidade. Isso não significa decisão por partido político. Isso não significa uma vida pautada em regras. Isso significa uma vida ligada na presença de Jesus Cristo. E é isso que nós hoje queremos nos apresentar. Com as nossas vestes prontas para glorificar ao Senhor. E dos nossos lábios saindo apenas palavras que edificam e que glorificam ao nosso Deus. Amém, irmão? Então que Deus possa estar comigo, que Deus possa estar com você, que em todos os momentos a gente possa estar sempre exaltando e glorificando ao nome do Senhor. Vamos fazer assim, irmãos. Vamos viver neste mundo, porque enquanto nós estamos vivendo neste mundo, nós precisamos tomar conta, precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, cuidar da nossa vida, da nossa saúde, cuidar do bem-estar físico de cada um de nós, né? Ajudando um ao outro, estendendo a mão ao semelhante, cuidando da nossa vida aqui na terra, sem esquecer que nós somos cidadãos do céu. Aqui nós estamos apenas de passagem, estamos apenas caminhando num período para que a gente possa conhecer, aprender e decidir por Jesus Cristo. Então vamos viver a nossa vida sempre na presença do nosso Deus. Amém, irmão? Graças a Deus. Mais uma vez o nosso abraço, mais uma vez o nosso carinho a todos os nossos irmãos que estão aí acompanhando. Muitos hoje, sexta-feira, né, não estão ouvindo a programação porque têm os seus compromissos particulares. Muitas pessoas têm as suas necessidades, né, os seus afazeres e infelizmente não podem estar acompanhando em tempo real. Mas de qualquer forma, fica aqui o nosso carinho, o nosso apreço, o nosso abraço e que Deus possa abençoar você da mesma forma, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Graças a Deus. Muito bem, vamos louvar a Deus com o nosso primeiro cântico desta noite, com o nosso louvor desta noite e na volta a gente retorna já interagindo com os nossos amados irmãos e também ouvindo a palavra de Deus dessa noite. Vamos louvar ao Senhor e daqui a pouquinho a gente volta. Aleluia pela paz, aleluia pelo amor, aleluia na tristeza, obrigado meu Senhor. Pai, segura minha mão, Pai, segura minha mão. Não, segura minha mão. Tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segura minha mão. Oh, glória! Pai, o mundo é tenebroso, tudo nele é ilusão. Tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segura minha mão. Tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segura minha mão. Não, segura minha mão. O louvor está no ar, no ar. Pai, o inimigo é tão cruel, ele quer me jogar no chão. Tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segura minha mão. Tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segura minha mão. Pai, estou sendo perseguido, isto me causa aflição.
sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Um novo caminhar. Amém, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Mais uma vez, né? Nosso abraço, a nossa audiência, lembrando, amados irmãos, que daqui a pouquinho, né? Ao término da nossa programação, nós vamos estar postando na íntegra a programação de hoje, lá no nosso canal do YouTube, Um Novo Caminhar. Esteja lá, participe conosco, se inscreva, né? Edifique a programação Um Novo Caminhar, uma programação que Deus levantou tão somente para estar levando a palavra de Deus. Não estamos ali para nos apresentar, mas estamos ali para falar do amor de Deus, os feitos de Jesus Cristo, o interesse do nosso Senhor por cada um de nós que nos encontramos em lutas, em dificuldades, né? Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor veio para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão doentes, né? Para aqueles que têm a necessidade, né? De estar resolvendo uma situação, de estar sendo curado, de estar sendo abençoado. Aqueles que o procuram a Ele, esses jamais Ele abandona, jamais Ele lança fora. As pessoas que já estão na presença do Pai, estes já são do Senhor. Então Ele tem se preocupado muito com aqueles que ainda estão perdidos, aqueles que ainda não se encontraram, aqueles que ainda não se firmaram na sua presença, para que possam estar aí rompendo através da fé todas as lutas e barreiras e vencendo e se unindo junto àqueles que já estão aí firmes na fé, exaltando, glorificando e dando glória ao nosso Deus, né? Então, Deus, Ele está aqui pronto para abençoar, Deus está aí com você e com certeza Ele vai estar alcançando a toda a sua casa, a toda a sua família. Uma ótima noite para você, que você tenha as respostas de Deus que você tem procurado e acredite, Deus, Ele é fiel e justo para alcançar as nossas necessidades. Amém, irmão? Graças a Deus. Vamos então ao momento da palavra, vamos glorificar ao Senhor, ouvir aquilo que Deus tem para falar com a gente nesta noite, né? Eu queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 5, ou melhor, vamos estar lendo apenas um versículo, o versículo de número 9. Vamos estar lendo o versículo de número 9 e Deus vai estar aí falando conosco. Versículo 9 do capítulo 8 de Mateus, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 8. Nós vamos estar lendo o versículo de número 9. Vamos então ao momento da Palavra de Deus no programa Um Novo Caminhar. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus.
Graças a Deus, né? Muito bem, amados, estamos aí chegando então no momento da palavra de Deus, o momento marcante, o momento mais importante, né, da programação, Um Novo Caminhar. Nós sabemos, né, que todo o trabalho ele é muito importante, é importante nós falarmos com Deus através da oração, é importante nós falarmos com Deus através do louvor, mas é importante também nós reverenciarmos ao nosso Pai e ouvirmos aquilo que Ele tem para falar conosco. E chegou então este momento tão importante, onde nós vamos estar ouvindo Deus falar conosco. Vamos ser sucinto, vamos ser breve na mensagem, para que Deus possa falar aquilo que realmente Ele propôs em nossa vida para que sirva de edificação para a minha e para a sua fé. Então eu convido você a estar comigo agora lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Vamos estar lendo o versículo de número 9, onde a palavra de Deus nos diz desta forma: Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. Ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele faz. Amém, irmão? Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte amigo da santa e doce palavra de Deus, simpatizantes da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez diante de uma palavra que todos conhecem. É a história daquele homem, de um centurião, que tinha um criado, que tinha um servo, um trabalhador na sua seara, e que estava doente, que estava à beira da morte, e que precisava de uma bênção, precisava de um milagre, precisava de um encontro, de uma solução, encontrar uma solução para que a sua vida pudesse novamente continuar, né? Tanto da parte do centurião, do patrão, como também da própria parte do servo, que precisava prestar serviços, que precisava estar junto com o seu senhor, ajudando na lida, ajudando na batalha, ajudando naquele trabalho. A palavra de Deus diz que Jesus estava entrando na cidade de Cafarnaum, e este homem, este centurião é aquele homem, né, que está cuidando de um grupo de 100 pessoas, daí o centurião. Ele cuida de um grupo de 100 pessoas, e ele estava então cuidando desta família, digamos assim, ao qual ele amava, ao qual ele abraçava, ao qual ele sempre estava ajudando, e cuidando destes homens, cuidando desta, entre aspas, família, ele ouviu Jesus chegando então na cidade de Cafarnaum, aleluia, e sabia então que um dos seus servos estava doente, sabia então que um dos seus trabalhadores estava enfermo. Ele procurou Jesus, ele foi ter com o Senhor Jesus, porque ele já conhecia, ele sabia o que Jesus podia fazer, quem era o Senhor que podia estar realizando aquela obra, qual o poder que foi dado àquele Senhor, porque ele sabia que Jesus Cristo era não apenas o Filho de Deus, mas ele sabia, ele reconhecia através dos profetas que haviam falado, através das pessoas que pronunciavam Jesus Cristo e que confiavam, acreditando em Jesus Cristo, ele ouviu e acreditou também que ele era o Deus vivo, o Deus Criador, que se fez homem, que se fez carne, que se revestiu da matéria humana para estar aqui conosco, para viver aqui nesta terra, aleluia, e através da sua experiência, da sua andança por esta terra, servir para nós de luz, de caminho, de vida, e acima de tudo, de salvação. O homem, pecador, falho, não tinha mais como ter o perdão dos seus pecados para se encontrar com Deus. A aliança estava rompida. Deus veio a esta terra, morreu na cruz e se tornou
o nosso caminho de salvação. E aquele homem, aquele centurião, acreditava em toda esta história, história que é um fato, história que é uma decisão real, uma verdade irrefutável, uma verdade que se cumpre em todos os capítulos da Bíblia. A promessa da volta de Jesus Cristo, apesar de não estar nos nossos olhos hoje, ele prometeu voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E aquele centurião, irmão, aquele centurião, minha irmã, acreditava neste Deus que estava curando, que estava libertando, que estava salvando, que fazia milagres, que transformava a ciência, que fazia com que a ciência repensasse muitas vezes em tudo quanto ela insistia em fazer. Aleluia! Aleluia, Jesus! E aquele homem, então, conhecedor de tudo isso, foi procurar Jesus. Foi ter com Jesus, porque tinha um dos seus membros, um dos seus soldados, uma das suas pessoas que estava enferma. E quando aquele homem procurou Jesus Cristo e disse para ele que o criado estava paralítico, violentamente atormentado, precisando de uma ajuda, precisando de um toque divino, de uma graça do céu, Jesus respondeu para ele: eu irei e lhe darei saúde. Aqui, amados irmãos, a gente abre um parênteses, para dizer para você que você também pode ser a representatividade deste homem que estava enfermo, deste homem que estava doente e que precisava de um milagre. Alguém está orando por você, alguém está buscando a Deus em seu favor e neste momento Deus está respondendo: eu irei e vou te dar saúde. Não necessariamente a nossa saúde física, mas você pode, amado irmão, estar precisando de uma saúde mental, de uma saúde financeira. Você pode estar precisando de uma saúde familiar. Você pode estar precisando de um emprego. Você pode estar precisando de uma calma, de um silêncio dentro do seu coração. Aleluia! E Deus hoje está vindo para te dizer: eu irei e vou te dar a saúde. Aleluia, glória ao nosso Deus. Aquele homem então respondeu, mostrando dentro de si a sinceridade, a simplicidade. Aquele homem mostrou a humildade e talvez reconhecendo as suas fraquezas, disse a Jesus: Senhor, eu sei que tudo o Senhor pode, eu sei que o Senhor tem poder para curar, para libertar, para fazer, para realizar, mas eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo da minha casa, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto. Eu entendo, amados irmãos, através dessa palavra, que aquele homem estava reconhecendo que ele era um pecador. Eu entendo que aquele homem estava colocando diante do Senhor a sua patência de homem fraco. Estava colocando diante do Senhor a sua inviabilidade. Mas ele precisava da graça, e graça é favor. E um favor que ele reconhecia que não merecia. E através desta concordância de que ele era uma pessoa fraca, que ele era uma pessoa pecadora, de que ele era uma pessoa que precisava de Deus, mas não tinha como se achegar diante do Senhor por causa dos pecados que envolviam talvez a sua vida, ele apenas acreditou: eu sei quem tu és, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, eu sei que o Senhor é o Deus Altíssimo, eu sei que o Senhor vai morrer na cruz para a nossa salvação, por isso eu rogo, cuida do meu criado, cuida dessa pessoa, deste meu filho que está trabalhando ali comigo. O filho é como se fosse, porque ele tratava muito bem todas as pessoas. Aleluia!
E a palavra de Deus mostra para nós, no verso de número 8, o centurião respondendo disse ao Senhor: eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto, debaixo do meu telhado. Mas se o Senhor disser apenas uma palavra, aleluia, o meu criado há de sarar. Eita fé, irmão! Que fé! Temos esta fé? Podemos dizer ao Senhor: se tu disseres apenas uma palavra, eu sei que eu vou ser curado. Se o Senhor disser apenas uma palavra, eu sei que a minha família sarará. Se o Senhor disser apenas uma palavra, eu sei que essa pessoa sairá do hospital. Você tem esta fé para dizer isso? Você tem esta fé? Nós estamos prontos para afirmar tudo isso, irmão? E no verso de número 9, aquele homem mostrou então tudo o que ele sabia diante do Senhor, quando ele disse: eu sou um homem debaixo de autoridades e tenho soldados que estão às minhas ordens, que obedecem ao meu pedido. Eu digo para um vai, e ele vai. Eu digo para o outro vem, e ele vem. Eu digo para o outro faça, e ele faz. Como homem, eu estou dando ordens e estou recebendo a resposta. Aquele homem deve ter colocado dentro do coração. Imagine o Senhor, que não é apenas a fonte de um amor, é o próprio amor. Será que o Senhor não pode fazer este milagre? Será que o Senhor não pode estar atendendo a solicitação, ao pedido, à súplica que nesse instante estou fazendo? Aleluia! Meu amado irmão, minha amada irmã, aquele homem expôs o seu coração, rasgou o seu coração. Aquele homem mostrou a sua dignidade, mostrou o quanto ele reconhecia a grandeza de Deus. Por isso, ele estava diante daquele que é o Senhor da vida. Aleluia! Ele reconhecia a sua fraqueza, reconhecia que dependia de Jesus, reconhecia que Jesus era o autor da vida, ou que o doutor que curava. E ele disse então: Deus, tu podes. Tudo o Senhor pode. Aleluia. Jesus, olhando aquela fé, irmão, ele se maravilhou de tal forma que trouxe uma frase que, com certeza, até hoje continua ecoando, continua bradando nos nossos corações. Aqueles que leem, que gostam de ouvir a palavra de Deus, está ouvindo Jesus ainda dizer: em verdade, eu digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Irmãos, Israel é a terra do próprio Cristo, é o terreno judeu, é da sua família, do seu povo, da sua descendência. E ele via, dentre aquele povo que acreditava e que confiava nele, ele via as pessoas demonstrar fé, demonstrar não apenas o desejo, mas demonstrar a certeza de que ele estaria realizando milagres naquele momento. Aleluia, glória a Deus. E Jesus encontrava naquele povo judeu, naquelas pessoas que acreditavam que ele era o Cristo, Jesus via a abundância de fé, tanto que curou cegos, levantou paralíticos, tirou pessoas do sepulcro. Ele fez milagres que a ciência passava a ser desafiada. Como pode um morto de 4 dias, irmãos, poder voltar à vida com seus órgãos internos, a sua própria pele, talvez já se deteriorando? Como pode um cego de nascença, desenganado pelos médicos da época, simplesmente voltar a ver?
com um toque? Como pode um cego voltar a enxergar com um lodinho feito de areia colocado nos olhos e disse: vai se lavar? Lava seu rosto, lava seus olhos, e quando ele se lavou, ele voltou a enxergar. Como que a ciência pode explicar a volta desta visão? Pessoas paralíticas que tinham suas pernas, seus braços, seus membros atrofiados, deformados, simplesmente davam um pulo para cima, os ossos se esticavam, os pés se endireitavam, os braços e as mãos voltavam ao seu tamanho normal. Como pode algo acontecer? E aquele homem via que tudo isto acontecia, acreditou em Jesus. E Jesus, vendo que tudo isto acontecia, aleluia, viu então a fé de todo aquele povo judeu. Glória a Deus. Foi quando Jesus então disse para aquele homem, reconhecendo suas falhas, reconhecendo seus erros, reconhecendo os seus pecados, aleluia. Ele disse para aquele homem, disse para aquela multidão, disse para quem estava presente naquele momento: olha, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio daquele povo que eu convivia, que acreditavam, que viam os milagres, nem ali eu encontrei tanta fé. Aquele homem se entregou por completo, amado irmão, à vontade e aos desejos do Pai. Aleluia! E tudo isso para curar, para mostrar que Ele é Deus e que Ele pode resolver todos os problemas. Aleluia! Meu amado irmão, minha amada irmã, e neste momento, Jesus disse para aquele homem: vai e acredite da forma como você acreditou, da forma como você pediu. Aleluia! Assim vos será feito. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus nos diz no verso de número 13, que naquela mesma hora, naquele mesmo instante, o criado daquele homem sarou. Movimento de fé, movimento de acreditar, movimento de esperar de verdade que Jesus faz o milagre, que Jesus é o mesmo ontem e que pode realizar o milagre no dia de hoje. Independente da pessoa que recebeu lá, Ele pode fazer você receber aqui hoje. Basta abrir o coração e saber que só o Senhor é Deus. Eu faço uma mesma pergunta, meu amado irmão, minha amada irmã, que está no mesmo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 15. Eu anotei alguns versículos, e um desses versículos diz assim: até vós mesmos, estáis ainda sem entender? Irmão, milagre não se entende, milagre não se desenha, milagre simplesmente se aceita. Se você está vivendo uma situação difícil, se você está vivendo uma situação até de calamidade, não fique olhando para um milagre, apenas acredite que ele possa acontecer na sua vida. Não desenhe este milagre. Se coloque diante de Deus e não fique falando a forma como você quer que realize. Apenas mostre a necessidade e deixa Jesus fazer o milagre na sua vida. Entenda que milagre a gente simplesmente aceita. Quando nós aceitamos o milagre, nós vamos nos alegrar, nós vamos glorificar, nós vamos exaltar ao nosso Deus, nós vamos entender o quanto Deus nos ama e é capaz de fazer em nossa vida. Fortifica-te na fé, irmão. Talvez nós vivemos nos dias de hoje situações em que embaraça a nossa fé, que torna a nossa visão turva. A gente vê acontecimentos que fazem com que a nossa fé se enfraqueça. Muitas vezes, no nosso próprio meio espiritual, nós vemos pessoas que já não acreditam mais na volta de Cristo, não acreditam mais em milagre.
Mas Jesus hoje está mandando nós dizermos para cada um de nós: vamos nos fortificar na graça, numa graça que há em Jesus Cristo. Graça, como eu disse, é favor imerecido, é favor que eu não mereço, é dádiva que Deus nos dá que nós não merecemos. A salvação é uma delas, nós não merecemos ser salvos, irmãos. Observe a sua vida, eu olho para a minha vida e vejo o quanto eu sou pecador, o quanto eu errei. A Bíblia fala que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então nós vivemos num mundo de pecado, nós somos corrompidos, olhando do alto céu não se viu um justo sequer. Aleluia! E assim, irmão, Deus então, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele manda com que nós venhamos nos fortificar na graça de Deus, na graça de Cristo, não na nossa força, na nossa graça, porque nós não somos nada e de nada valemos. Somos dependentes completos da presença de Deus em nossa vida, do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Se vocês, se eu, se cada um de nós dermos ouvidos a todo instante, a todo momento, à palavra de Deus, se nós dermos ouvidos aos sermões que nós ouvimos, aos louvores que nós ouvimos, se nós prestarmos um pouco mais de atenção no nosso dia a dia e ouvirmos a voz do nosso Senhor, e assim nós estarmos servindo a Ele, nós saberemos que os nossos dias serão favoráveis, os nossos dias serão de bênçãos, os nossos dias serão de bem para mim, para minha casa, para o meu irmão. Serão dias que vão fazer da minha vida testemunho para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Enfim, quando nós cremos, aceitamos, vivemos, damos glória e recebemos a graça de Deus em nossa vida, a nossa vida é completamente transformada. Filipenses capítulo 2, verso de número 13, está escrito: porque Deus é o que opera em vós, em mim, em você, em cada um de nós, tanto o querer como o efetuar. Eu quero um milagre, você quer um milagre. É Deus que está colocando dentro de nós o desejo deste querer. Agora, é dele também o efetuar. É Ele quem vai realizar, é Ele quem vai te abençoar, é Ele quem vai abrir essa porta, é Ele quem vai impor barreiras para o inimigo não te atingir. É Ele que vai te dar a verdadeira força, a verdadeira arma para você guerrear contra este inimigo invisível que tem fazido você sofrer, que tem feito você desistir e tentar sair deste barco, deste caminho, desta vida que Deus colocou para você seguir. Aleluia! Deus, Ele está abrindo portas nesta noite. Correntes estão sendo destruídas, estão caindo esta noite. Tudo para que eu e você, através da fé, desta mesma fé que Jesus não encontrou em Jerusalém, que não encontrou no meio do povo judeu, através desta fé, estes milagres vão acontecer na sua vida, e isso não depende de mim. Eu estou aqui apenas para mostrar o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus fez, o quanto Jesus realiza. Eu estou aqui para mostrar que Jesus é o mesmo no passado, no presente, no futuro. Jesus é o mesmo Deus que os profetas anunciaram. O Deus que dava as palavras para os profetas profetizarem. É Ele que está aqui hoje. Eu sou o Senhor seu Deus, e fora de mim não há Senhor, e fora de mim não há salvação, e fora de mim não há outro Deus. Eu sou o que sou, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Meu amado irmão, João 10:10, talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele veio para que todos tenham vida e a tenham não apenas de pouquinho, não apenas de colherzinha, mas para que você tenha em abundância.
Mas para isso é preciso fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está ouvindo a palavra de Deus desta noite, que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, possa perdoar nossos pecados, possa entender a nossa fraqueza, que Deus, na sua bondade, possa estar conosco, nos ajudando em cada momento, possa estar conosco, nos ajudando a levantar dessa situação difícil que nós estamos vivendo. O mundo passa por crise, o mundo passa por dificuldade, mas também o mundo precisa de Cristo, e nós que estamos aqui peregrinando nesta terra precisamos do Senhor a todo momento. Nós precisamos de Cristo, e a nossa esperança, ela não morre. Muitas pessoas dizem aquele conhecido dito popular, né, que a esperança é a última que morre. A nossa esperança jamais morreu e jamais morrerá. A nossa esperança foi, é e sempre será Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, aquele que morreu por você, aquele que ressuscitou por você. Jesus, quando ele deu o brado, tudo está consumado, e entregou o seu espírito ao Pai, a Bíblia fala que naquele momento o homem que veio à terra estava morto, mostrando que é possível sim morrer sem perder a direção de Deus. Mas naquele instante que o homem, aquele corpo físico estava inerte, o Deus que estava dentro dele, o 100% Deus que estava dentro daquele corpo, estava trabalhando para que a chave do inferno e da vida estivesse sempre na mão dele, para que ele pudesse abrir e fechar a hora que ele quisesse. A porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. Aleluia! E aquele homem ressuscitou, aquele corpo transformou-se em corpo de glória, subiu ao céu, sentou-se à direita de Deus, e a Bíblia diz que ele está sentado aguardando a ordem de Deus para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Eu costumo dizer sempre que Jesus, ele foi ao céu, assentou-se à direita de Deus, acredito sim, porque está na palavra, é a Bíblia que está falando, não é o homem, não é o irmão Dalmo, tá? E eu sempre digo que Jesus, ele já não está mais assentado à direita de Deus, não está mais no seu trono de glória ali ao lado do Pai. Eu digo que ele está de pé, na porta do céu, apenas aguardando aquele momento em que Deus vai dizer para ele: filho, vá buscar a nossa igreja, vá buscar o nosso povo. E quando isso disser, quando isto soar aos ouvidos de Cristo, instantaneamente ele descerá às nuvens com os seus anjos, e os seus anjos estarão fazendo a derradeira colheita daqueles salvos que estão aqui na terra, que são persistentes na fé, que acreditam em milagre, que não trocam a vida espiritual, que não trocam o momento de adoração por nada neste mundo. Porque as coisas do mundo passam, as concupiscências passam, os erros passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, de estar na igreja, de estar orando, este permanece para sempre. Este são as meninas dos olhos do nosso Cristo. E ele vai vir buscar o seu povo. Ele disse: varões, por que estão aí a olhar para o céu, olhando para mim, porque esse Deus subiu, esse Senhor subiu, esse mesmo Senhor que você viu subir vai voltar para buscar o seu povo. Foi a promessa que Deus disse aos anjos para disseminar aqui na terra e espalhar entre todas as nações. Este Deus que você viu subir, este homem que você viu subir, ele voltará. E Deus deixou, principalmente no livro de Apocalipse e também no livro de Mateus, capítulo 24, ele deixou ali descrito
alguns acontecimentos que estariam acontecendo momentos antes da sua volta. E esses acontecimentos, amados irmãos, estão aí, patente aos nossos olhos, à frente de cada um de nós. Só que muitas vezes nós nos fazemos cegos, nós nos fazemos indiferentes e simplesmente não aceitamos aquilo que estamos vendo. Mas Jesus está dizendo: eu estou voltando. Que Deus, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, possa fazer com que a gente venha entender o que é fé, o que é ter fé, o que é esperar Jesus Cristo neste momento final da igreja aqui na terra. Os momentos vão passando, os dias vão passando, mas a vontade de Deus vai ser cumprida. A palavra de Deus vai ser cumprida. Ele disse: passarão céus e terras. Passará tudo. Mas a minha palavra não vai passar. Não deixará de cumprir um tio sequer. Uma das minhas promessas não deixará de ser cumprido. E dentre as suas promessas a serem cumpridas está a sua volta e o seu retorno para buscar sua igreja. E este momento está chegando. Quem sabe não pode ser hoje. Amém? Então que Deus, na graça, na bondade, na misericórdia, possa fazer com que a gente venha a entender o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus nos ama e o quanto Jesus espera de nós a nossa vontade de mudança. Jesus não vai mudar eu e você, não. Ele vai dar oportunidades para a nossa mudança. Mas a mudança cabe a nós. Somos nós que precisamos semear para depois colher o fruto da nossa vitória. Que Deus te abençoe e que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, possa continuar falando na sua vida, na minha vida e também no nosso coração. Deus abençoe a todos. Um novo caminhar. Perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Colossenses 4:2. Certa vez, um grande sábio disse que o homem precisa ser como os pequeninos para ganhar a vida. Entre os motivos da sua explicação, encontramos a limpeza de coração de uma criança. Sua pureza é tal que ela nunca pensa no que vai dizer. E nem precisa. Nunca diz nada que possa causar dano a quem quer que seja. Nunca diz nada que não seja o que brota do mais puro sentimento. Entre os tantos e grandes problemas do ser humano, talvez este seja básico. O coração carregado de imundícia. Isso porque nada faz que não saia do seu íntimo. O seu coração, ou seja,
O conjunto de sentimentos, sensações e raciocínios é o que projeta tudo o que sai da sua boca. É o que projeta todas as suas ações. É daí que sai toda a maldade humana. Certamente, se o mundo fosse criança, o tempo não passaria maldosamente tão depressa. Se houvesse alguma briguinha, acabaria em abraços logo depois. Se o mundo fosse criança, jamais mataria as crianças. Muito amaria os animais. Não separaria os quintais. Se o mundo fosse criança, a arma seria aquarela. A alma seria muito mais bela. Só flores, cores, postais. Se o mundo fosse criança, pintaria o paraíso sem pincel, calçada ou asfalto. Dominaria o improviso. Teria mais que esperança. Teria certeza de vida. Viveria contente. Se o mundo fosse criança, nem se preocuparia com o futuro. Viveria um dia por vez. Nunca diria, talvez, saberia que teria futuro. Viveria sorrindo, limparia do peito a mágoa e daria um jeito na tristeza. Mas que pena. O mundo é adulto. Perdeu toda a pureza ao permitir que seu coração se enchesse de toda sorte de maldade. Mas resta ainda uma esperança. Resgatar as qualidades que só existem na criança. E um coração puro certamente é essencial. Por isso já ensinou o grande mestre que o caminho para a felicidade é resguardar a pureza de coração, raspar a mágoa do peito, livrar-se de todo e qualquer ressentimento, mandar para longe toda ideia altiva que gera o sentimento de superioridade e faz brotar o preconceito, refletir nas qualidades do semelhante em vez de se irar com suas falhas, perdoar e nem levar em conta as afrontas de cada dia. Aí então terá a pureza de um coração criança. Aí então verá a Deus. Verá a Deus na sua vida, como viu aquele que deixou um modelo para os seus passos. Foi ele quem prometeu. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Os mais belos louvores, as mais lindas mensagens, a força da palavra de Deus. Tudo isso você ouve aqui. Momento de meditação. Senhor, além de ti não há quem possa socorrer. 2 Crônicas 14:11. Às vezes, devemos lembrar ao Senhor a inteira responsabilidade dele. Além de ti, não há quem possa socorrer. O rei Asa, rei de Israel, tinha grandes desvantagens. Contra os inimigos, eram milhões de homens, além de muitos carros. Parecia impossível manter-se de pé contra aquela multidão. Não havia aliados que pudessem vir auxiliá-lo. Sua única esperança, portanto, estava em Deus. Às vezes Deus permite que as nossas dificuldades cheguem a um tal ponto que sejamos levados a renunciar a qualquer auxílio humano e a buscar de novo o amigo todo-poderoso. Para a fé do rei de Israel era como se Jeová estivesse de pé entre ele, que não tinha forças e o poderio de zerar o seu grande inimigo. E não estava enganado. Lemos que os inimigos foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, como se combatentes celestes estivessem lutando por Israel contra o inimigo e pondo em fuga seu grande exército, de modo que Israel só teve de segui-lo e tomar os despojos. Nosso Deus é Jeová dos exércitos, que para ajudar seu povo pode a qualquer momento convocar reforços inesperados. Prezado ouvinte, creamos que Deus está ali. Entre nós é dificuldade. Creiamos e então aquilo que está nos perturbando fugirá diante dele, como fogem as nuvens ante o vento forte. Oh, glória! Com os nossos pensamentos e palavras construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz. Antes de querer mudar o mundo, experimente mudar as suas atitudes, que o mundo será melhor. Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade.
Nossos pensamentos podem ser livres, mas quem os comanda é você. A sua melhor companhia, qualidade e bom gosto no ar. Um novo caminhar. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor. Muito bem, meus amados, aí está a mensagem, aí está a palavra de Deus desta noite, que Deus possa abençoar a nossa vida espiritual e que a gente possa receber cada mensagem, cada palavra que foi falada, anunciada, pronunciada, que a gente possa colocar dentro do nosso coração. Amém? Graças a Deus. Muito bem, vamos aí chegando ao final do nosso programa. Eu quero apresentar a vida de todos os nossos irmãos que estão aí acompanhando a programação, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo, viajando, aonde você estiver, saiba que Deus, na pessoa de Cristo, está aí junto de você neste momento. Eu queria convidar você então a estar comigo agora, a estar orando, buscando ao Pai, buscando a presença de Deus, apresentando as suas necessidades e acreditar que Deus, através da fé, Ele pode fazer grandes milagres. Ore por mim, ore por minha casa, por minha família, que nós vamos estar orando também por cada um de vocês, tendo a certeza da mão do nosso Pai sempre estendida. Então vamos unir nossa fé, vamos glorificar ao nosso Deus, vamos apresentar nossas necessidades e vamos então falar com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez, estamos, meu Pai, na Tua santa presença, e na Tua santa presença queremos Te glorificar, Te exaltar, porque assim, Senhor, Tu és digno. Eu quero, ó Pai, apresentar diante do Senhor a programação de hoje, o culto que nós estamos aqui, Senhor, encerrando neste momento, que nós estamos prestando, Senhor, a Ti neste momento. Eu quero apresentar diante de Ti e que o Senhor possa receber, meu Pai, como dádiva dos nossos corações. Meu Pai, eu apresento a cada um dos nossos irmãos, a cada uma das nossas irmãs que nas suas lutas, nas suas dificuldades, no seu dia a dia, tem enfrentado, ó Pai, problemas, tem enfrentado dificuldades onde as suas próprias mãos, as suas próprias forças não têm, meu Pai, sido suficientes para solucionar, para resolver. Meu Deus, nós somos fracos, nós somos falhos, nós reconhecemos que somos dependentes de Ti, Pai. A nossa força vem da graça que há em Cristo Jesus. A nossa força vem do nosso Deus que fez os céus e a terra. A nossa cura, o nosso milagre, a transformação da nossa fé,
a mudança de nossas vidas. Tudo, meu Pai, está colocado nas Tuas mãos, no Teu poder e no Teu querer. Assim, ó Deus, eu apresento a cada um dos nossos irmãos, a cada uma das nossas irmãs e as suas respectivas dificuldades e necessidades. Assim coloco, Pai, a minha família, minha esposa, Sílvia, meu filho Mateus, meu filho Daniel, a minha filha Caroline, os nossos parentes. Meu Pai, eu coloco diante de Ti porque tudo está à frente dos Teus olhos neste momento, claro como um dia na sua mais forte luminosidade. O Senhor conhece, o Senhor vê, o Senhor pode, o Senhor sabe. E eu quero neste momento, se assim for de Tua vontade, como ministro da palavra do Senhor nesta noite, como aquela pessoa que o Senhor instruiu hoje para exercitarmos a nossa fé, eu quero pedir, meu Pai, com toda simplicidade, com toda humildade. Eu não sou digno, nós não somos dignos de que o Senhor entre nos nossos lares, nas nossas casas, debaixo do nosso telhado, porque somos fracos e somos pecadores. Mas a Tua palavra tem poder de mudar a situação e as circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu coloco diante de Ti a cada um de nós e que o Senhor possa atender segundo a Tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, quero também te agradecer. Abençoe que a nossa programação possa, meu Pai, achar guarida, possa achar, meu Pai, um coração de terra fértil para frutificar e crescer. Em nome de Jesus, e te agradeço para sempre. Amém. Muito bem, amados, ao som deste prefixo musical e também com esta oração da fé, vamos aí colocando um ponto final na programação de hoje, Um Novo Caminhar. Queremos agradecer ao nosso Deus a oportunidade, a riqueza destes momentos, destes minutos que Ele nos entregou para adorarmos e anunciarmos a Tua Palavra. Quero agradecer também a cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, que ouviram a mensagem, que ouviram a programação de hoje, que abriram o seu coração e as portas do seu lar para que a gente pudesse cultuar, passar esses momentos adorando ao Senhor. O meu mais sincero e o meu mais puro agradecimento em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que Deus venha recompensar a cada um de vocês. Amém? Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que vocês possam novamente voltar a nos acompanhar no próximo final de semana, quando retornaremos com mais uma programação, Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo, um sono de muita paz e que a graça e a paz do nosso Deus possa estar verdadeiramente na sua vida e no teu coração. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.